Entrar gravando, já está gravando. Pelo horário é 21h12. Vamos orar. Irmão Daniel está sem câmera, mas está ouvindo, irmão? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então pode orar para nós, por favor, Claro, claro, claro. para a gente começar o nosso estudo aí de hoje, tá bom? Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, lembramos desse momento, todo o conselho que a tua palavra nos traz. Como é bom estarem unidos os irmãos, principalmente nesse momento de nos unirmos para estudar sua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, todo o bem vem do alto, do Pai das luzes, que nos traz todas essas informações. Assim, o Senhor abençoa o pastor Evaldo, os outros pastores, todos que estão conosco aqui, nos ajudando a crescer, a entender e a melhorar nosso conhecimento na tua palavra. Isso tem Amém. feito bom ao nosso coração. E quero te louvar, ó Deus, por isso. E Amém. obrigado, a Deus, e abençoe a vida e a família de cada irmão aqui na nossa reunião. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no Escatom, estudando a palavra de Deus, que é viva, eficaz e uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Nós estamos estudando somente uma doutrina, que é a escatologia, das 10 doutrinas da teologia. E, usando como livro didático para os nossos estudos, o nosso livro, nosso manual de escatologia, estamos no capítulo, entrando hoje no capítulo 12 do nosso livro, que vai trabalhar o princípio de dores, dá um toque aí na 70ª semana de Daniel, vamos trabalhar a tribulação, e também o plano escatológico de Deus, né? Então, hoje nós estamos trabalhando uma parte, de hoje a 8 a gente continuar. Então, o irmão Almir vai colocar os slides e depois que fazermos a explanação, vamos abrir para os irmãos poderem participar também, emitindo suas opiniões e questionando também, se tiver algo a ser questionado. Então, nós temos o título A Mecânica da Profecia, a Tribulação, o Princípio de Dores e o Plano Escatológico, Estudo Estrutural da Engenharia do Fim. Essa engenharia do fim, bem montada por aquele que é soberano e o Senhor da história. Nós somos os personagens dessa história, mas o Senhor da história é o nosso Deus triuno. Então vamos seguindo aí, irmão Almi. Então, como síntese do nosso manual, nós dizemos aqui que este material oferece uma análise teológica sobre o período da grande tribulação. Quando a gente fala período da grande tribulação, eu quero também colocar bem para os irmãos que eu vejo assim, tem vários nomes para ela. Você tem o Dia do Senhor, que é todo o período, a 70ª semana de Daniel, o princípio de dores e a grande tribulação, o período que a gente pode chamar de tribulacional, dividido em tribulação e grande tribulação. Então, e o papel profético de Israel nos eventos finais descritos na Bíblia, né? O texto detalha a cronologia do domínio da besta, interpretando as passagens de Daniel e Apocalipse para explicar tempos específicos, como os 42 meses de perseguição aos santos. Além disso, examina a transição do poder político global e o surgimento de um governo anticristão, que culminará na Batalha do Armagedon. O foco central é a profecia de Ezequiel 37, que utiliza a visão do Vale de Ossos Secos para simbolizar a restauração política e o renascimento espiritual da nação judaica. Nós argumentamos que essas promessas se cumprirão plenamente com o retorno do Messias, resultando da unificação do povo sob um único pastor e no estabelecimento do reino milenar. Por fim, a obra conecta essas relações à esperança de uma comunhão eterna entre Deus e a humanidade na nova terra, porque a escatologia é uma doutrina de esperança.
Não é uma doutrina de desespero, é uma doutrina de esperança. Pode Graças colocar, a irmão Deus. Almir. Então, temos sempre nos capítulos nós colocamos o epígrafe, desta vez contemplamos o Leo Sperry Chafer, que é o fundador do Seminário Dallas. Uhum. E ele traz o propósito teológico da tribulação nessa epígrafe. Ele diz: E o tempo dos sofrimentos mais severos e da hora do término dos tempos dos gentios e das instituições gentílicas, nesse período será feita uma demonstração da impiedade irrestrita dos seres humanos, será uma manifestação completa da natureza inverossímil de todas as pretensões sobre o suposto caráter e qualidade dos seres humanos à parte de Deus, né? Então vamos seguir, irmão Almir. Então, irmãos, nós temos a 70ª semana de Daniel. Capítulo 9 de Daniel 24 a 27, ele traz as 70 semanas. Claro, ele registra, mas quem traz para ele é o anjo Gabriel. É Gabriel que aparece a ele e traz as 70 semanas, o mesmo Gabriel que, por volta de 650 anos depois, vai chegar para Maria e anunciar o nascimento do Salvador. É o mesmo Gabriel. E esse Gabriel, ele traz as 70 semanas, e no capítulo 9, versículo 27, lá está escrito que ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele quebrará a aliança, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esta é a 70ª semana de Daniel. Demanda muitas discussões, porque os aliancistas acreditam que é uma crença até muito esquisita, porque os aliancistas, Bizarra. eles dizem assim: no batismo de Jesus se cumpre, começa a 70ª semana. No batismo de Jesus, como o batismo de Jesus foi a unção dele, a unção de Cristo, aí nós temos o ministério de, como todos aqui sabem, o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Então ele diz, aí nós temos o cumprimento literal da primeira parte da semana. E como assim? É porque eles não acreditam. Sem o anticristo cumprir a 70ª semana, porque eles acreditam que o príncipe não é o anticristo. E o príncipe que há de vir é Jesus Cristo. Então, eles colocam, quando diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, eles estão ligando isto à ceia do Senhor. E quando Jesus disse, este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Aí eles acham que os muitos que Jesus falou na ceia são os mesmos muitos de Daniel 9:27. E ele fará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. Aí eles dizem que o sacrifício e a obração são os sacrifícios contínuos do Antigo Testamento, e com a morte de Cristo, cessou, de acordo com Hebreus, os sacrifícios. Então eles confundem e dizem que isso aconteceu. E o pior, irmãos, é que o Leandro Lima é um dos mentores do aliancismo aqui no Brasil, um dos mais conhecidos, ao lado de Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e outros, Herbert Júnior. Aí o Leandro Lima, numa live com Paulo Júnior, ele disse que ele disse isso mesmo, que a primeira parte da semana ela está entre o batismo de Jesus e a sua morte e ressurreição, e os outros 3 anos e meio vão dar. Os outros 3 anos e meio vão da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo.
Então, são 2.000 anos para os 3 anos e meio finais e 3 anos e meio literais do ministério de Cristo. É muita confusão, porque se uma parte é literal, a outra tem que ser literal. Então, não tem lógica você ter uma parte literal e a outra espiritualizada. Nós, batistas regulares, que somos dispensacionalistas, acreditamos que a 70ª semana de Daniel ela foi deslocada pelo surgimento da igreja. Então, a 69ª semana, ela se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Os 483 anos se cumpriram quando Jesus estava montado no jumentinho, filho de jumenta, o asno lá, que ele entrou e foi aclamado com bendito que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Então, quando ele entrou em Jerusalém, provavelmente na segunda-feira, ele entrou em Jerusalém, na sexta-feira ele é morto. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele cumpre a 69ª semana. Só que ele foi aclamado rei na 69ª semana, o príncipe, mas ele é morto, como está no texto de Daniel 9, 24 a 27, que o príncipe, o Messias, o príncipe seria ungido, o príncipe seria cortado, seria morto, e ele foi morto na sexta-feira, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir. Então, o príncipe que há de vir não pode ser, como os aliancistas dizem, Cristo, porque historicamente o povo do príncipe que há de vir foi o povo romano, através de Tito, liderado por Tito, que diz o filho do imperador Vespasiano. Então, Tito, 38 anos, 37, 38 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Cristo tinha feito a profecia sobre a cidade e o templo. Ao templo, no capítulo 21 de Lucas, ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E também no capítulo 19, ele fala da destruição da cidade, que não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, ele falou isso baseado em Daniel. Então, Daniel registra o povo do príncipe que há de vir, que é Tito, ou melhor, o príncipe que há de vir é o anticristo, mas o povo do príncipe que há de vir foi liderado por Tito, que seria imperador depois, e o povo do príncipe que há de vir, o povo não judeu, mas o povo romano, destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o santuário. Então, historicamente, no ano 70, o ano 70 desmente os aliancistas que dizem que o príncipe seria Jesus Cristo. Não pode ser, porque o povo dele é que destruirá a cidade. Isso também indica que o anticristo vai ser cidadão romano, porque o povo do príncipe que há de vir e destruir a cidade foi o povo romano. Porém, parece que ele vai ser um judeu. Então, ele é um judeu, mas também com dupla nacionalidade, né? Judeu e também romano. E, tem o John MacArthur dizia isso no livro, em um livro dele, que o anticristo seria Mahdi, seria um islâmico, né? Na visão do MacArthur, mas dificilmente os judeus iriam receber o islâmico como seu Cristo, né? Lá em João 5,43, o Senhor Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar. E é isso. O anticristo, ele vai fazer um pacto com os judeus e os judeus vão acreditar que ele é o Cristo. E há um zelo dos judeus por isso. Os judeus não iriam aceitar um gentio como o Cristo. Tanto que lá no Sinédrio eles discutiram, lá no capítulo 7 de João, quando discutiram sobre Jesus, eles discutiram dizendo assim, quando Nicodemos e José de Arimateia tentaram defender, falar de Jesus lá, quanto à questão do julgamento dele, eles disseram assim: examina e vê que da Galileia nunca surgiu profeta. Então, eles
Eles não aceitariam nenhum profeta da Galileia, que é judeu, e quanto mais aceitar um islâmico. Eles vão aceitar é um judeu. De acordo com o capítulo 49 de Gênesis, parece que ele vai ser judeu da tribo de Dan, porque é dito que Dan é serpente junto do caminho. O uso da palavra serpente ali por Jacó na bênção, e diz ainda: Dan julgará o seu povo, como que Dan vai julgar o povo de Israel, e diz que será serpente. No mesmo capítulo 49, quando ele abençoa Judá, ele diz: Judá é leãozinho. E ainda diz que o cetro não se afastará de Judá até que venha Siló, que é Cristo. Então, o livro do Apocalipse, ele usa 331 citações, ou melhor, alusões ao Antigo Testamento. E se lá no capítulo 5, para aquele que vai abrir o livro, é dito que ele é o leão da tribo de Judá, e no capítulo 12 aparece a serpente como dragão, conectado com o capítulo 13, que é a besta, então se é dito que Cristo é o leão da tribo de Judá, no capítulo 5, fazendo alusão a Gênesis 49, por que não Gênesis capítulo 49, quando chama Dan de serpente, não estaria conectado com Apocalipse 12, a serpente lá perseguindo a mulher que é Israel, na grande tribulação. Então, é um dado para os irmãos analisarem também. Outra curiosidade é que no capítulo 7 de Apocalipse, nós temos os 144 mil, 12 mil de cada tribo, e não aparece a tribo de Dan no período tribulacional. Aqueles 144 mil, Dan não aparece. Quem aparece no lugar de Dan é Manassés. Manassés junto com José. Então, Manassés é filho de José, mas aparece 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de José. Então, coloca o filho e o neto junto lá, e não bota Dan. Então, talvez a Dan não fazendo parte daquele remanescente seja uma indicação que o anticristo vai ser da tribo de Dan, judeu, porém não vai ser islâmico como pensava Macato. E pensam outros teólogos católicos também. Voltando ao slide, à lâmina do slide, a arquitetura da 70ª semana de Daniel, nós acreditamos nessa divisão, porque não sou eu, pastor Evaldo, que estou dando essa divisão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há pastores, até no nosso meio, que defendem que o princípio de dores já está acontecendo. E a gente vai trabalhar um pouco isso. E o princípio, não, nós estamos no princípio de dores, porque tem guerras, tem terremotos, Jesus falou e tal. E aí ficam colocando sinais para agora. Porque se o princípio de dores está funcionando agora, só se pode dizer princípio de dores está acontecendo se sinais estiverem ocorrendo. Só que a Bíblia diz que nós não estamos esperando sinais. Nós estamos esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja e não sinais. Isso é importante, irmãos, porque veio a Covid, muita gente ficou achando que isso aí era sinal da vinda de Cristo. Mas também teve a peste negra lá atrás e o povo achou também. Teve em 2001 as Torres Gêmeas sendo destruídas, bombardeadas, o avião jogado lá no World Trade Center, e também as Torres Gêmeas, no Pentágono, e aqueles atentados. E nós, se a gente for achar que algum evento da história significante envolva o princípio de dores e a vinda de Cristo, irmãos, é complicado. Para mim, o sermão escatológico de Jesus, quando Jesus vai falar de sinais, os sinais são 7 selos, mais 7 trombetas, mais 7 taças da ira, são os 21 sinais. Esses são os sinais da vinda de Cristo. Fora isso, é especulação, é uma escatologia especulativa.
Por que que nós dizemos que o princípio de dores não está acontecendo? Porque essas dores são as dores de parto de Israel. Elas têm a ver com a angústia de Jacó. Se a igreja tivesse com o princípio de dores, ela estaria grávida. Aí é complicado, porque ela é virgem pura. Ela vai casar como virgem, ela vai casar virgem. Como é que ela vai estar grávida? As dores de parto é para Israel. Se existe princípio de dores, irmãos, a lógica diz: princípio de dores, meio das dores, fim das dores. O princípio de dores são os 3 anos e meio iniciais da tribulação. E os 3 anos e meio finais, a grande tribulação. Então, se você pegar, está aí na tela, Mateus 24, de 1 a 14, mais precisamente de 3 a 14, porque o sermão começa a partir daí, nós temos o princípio de dores. Lá no verso 8, Jesus Cristo diz: estas coisas que ele tinha narrado do verso 3 até chegar ao verso 8, mas ia mais adiante, até o 14, ele diz: estas coisas são o princípio de dores, das dores. E um dado importante: Jesus não está pregando o sermão da cabeça dele. Esse sermão, esse grande sermão escatológico, ele não está tendo como base, como ponto de partida, a mente dele. Não está saindo daqui. O sermão é baseado em Daniel. O seu texto base do sermão é Daniel. Daniel 9, Daniel 12. Daniel 9, Daniel 12. Ele está usando esses dois textos para o sermão. Quando chega aí você tem a grande tribulação, capítulo 24, de 15 a 29. Quando chega no verso 15, você tem o divisor de águas. Ele usa um advérbio de tempo. Quando? E ali ele divide o sermão. Primeira parte, princípio de dores, de 3 a 14. Segunda parte, de 15 a 29, você tem a grande tribulação. Aí, até em muitas Bíblias tem essa divisão. Sermão profético, princípio de dores. Depois vem sermão profético, a grande tribulação. Bem divididinho. Então, a grande tribulação. Caiu a internet. Opa, Congelou, né? congelou, caiu a internet, pastor Evaldo. Primo, o primo, deixa a tela normal. O do primo parece que caiu também. Ah, não. Congelou, pastor Evaldo. Vamos aguardar aí. Pronto, Ó. irmãos, voltei. Não fui arrebatado, não, viu? Já foi. Opa! Foi aí, Alvin. Desculpa, irmãos. A internet caiu aqui. Então, estão me ouvindo? Joia. Então, irmãos, Jesus Cristo dividiu quando, pois, a abominação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque ele está dizendo o que é que vai acontecer. Porque quando ele fala da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, se os irmãos irem para Daniel 9, 24, 27, lá em Daniel 9, 27, ele coloca a semana dividida assim. Ele fará o pacto por uma semana. Na metade da semana, ele rompe o pacto e diz: sobre as asas da abominação virá o assolador. Então vamos explicar isso aí para os irmãos entenderem dentro desse slide aí. Veja bem, vou dar aqui para os irmãos entenderem bem. Quando o anticristo assumir, ele ainda não está possuído pelo diabo. O diabo ainda não está nele. Aliás, vale dizer mais uma vez que o diabo ele não possui ninguém. Só quem possui pessoas são demônios. O diabo não. O diabo não possui ninguém. A exceção foram foi o primeiro filho da perdição, Judas. Ele entrou em Judas
para trair o Filho de Deus na primeira vinda. E lá em capítulo 17 de João, versículo 12, Jesus Cristo diz: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser um, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Na primeira vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo, tinha um filho da perdição. Jesus estava em Jerusalém sob o domínio romano, na primeira vinda. E o filho da perdição foi Judas. Ele entrou em Judas e traiu Jesus por 30 moedas de prata, entregando aos principais dos fariseus o Império Romano. Só existem também dois filhos da perdição na história do mundo. O primeiro é Judas, na primeira vinda. O segundo é o anticristo. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o iníquo é o filho da perdição. É o que se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Então, existem dois filhos da perdição. O primeiro é Judas, o segundo é o segundo Judas, que é o anticristo. O primeiro traiu Cristo, esse segundo fará a mesma coisa. Então, na primeira vinda, ele entra em Judas depois que o bocado entra. Na segunda vinda, ele entra no anticristo fazendo uma coisa admirável. Irmãos, o diabo vai entrar no anticristo no meio dos 7 anos. Nesse meio dos 7 anos, irmãos, vai acontecer um monte de coisa. Parece que o anticristo vai se envolver numa guerra. E ele está dentro dessa guerra. É bom a gente lembrar que são 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é o anticristo, o primeiro selo, cavalo branco. O segundo cavaleiro é a guerra, cavalo vermelho. O terceiro cavaleiro é a fome, cavalo preto. E o quarto cavaleiro é a morte. E o inferno a segue. Então, o anticristo vai trazer uma falsa paz, vai fazer um pacto, pactuar com Israel, permitindo a Israel construir o seu templo, permitindo a Israel celebrar seus ritos, permitindo a Israel fazer suas oferendas, seus sacrifícios, e vai deixar Israel em paz. Nesse íntere, as 2 testemunhas estarão pregando vestidas de saco por 1.260 dias. As 2 testemunhas não pregam no segundo momento, elas pregam no primeiro momento, porque está tudo favorável. Tem a paz que o anticristo está dando. O anticristo não está em Jerusalém, ele está em Roma. Ele começa o seu ministério em Roma, primeiros 3 anos e meio, e termina o seu ministério em Jerusalém, 3 anos e meio finais. São as 2 grandes cidades, a grande cidade Roma e a grande cidade Jerusalém. E aí, nesse contexto, o anticristo ele está tentando desenvolver um reino de paz. A tríade não está formada ainda. A tríade não está. O quê? Eu não chamo de trindade, não, viu, irmão Juvenal? Para mim, eu fiz o livro do pastor Jônio, ele botou trindade lá, mas não. Para mim, trindade é só a Santíssima. O anticristo, o antipai é o dragão, o anticristo, ou antifilho é o anticristo, e o antiespírito é o falso profeta. Mas eu não chamo de trindade satânica, eu chamo de tríade satânica, que tem cada um número 6, né? 666. Só que o número 666 não virá nesse princípio de dores. Então, nessa primeira parte, não tem número 666. O número 666 só virá com o falso profeta. Só que o falso profeta só aparece aquela segunda besta lá do capítulo 13 que sobe da terra, que é a terra de Israel. A primeira besta, ela contempla os 7 anos de governo. O falso profeta, no campo religioso, ele contempla os 42 meses finais. Porque a primeira parte, quem governa religiosamente é a Igreja Católica com o movimento ecumênico, com as igrejas apóstatas, né? Com todas as religiões unidas para elevar o anticristo. Essa é a Babilônia religiosa. Mas tem também a Babilônia política. Só que a Babilônia religiosa vai cair no meio dos 7 anos.
ela cai no meio dos 7 anos. E quem derruba, capítulo 17 de Apocalipse, quem derruba a Babilônia religiosa, que é a prostituta, são os 10 chifres da besta, ou seja, são os 10 reis que estarão, os 10 países destruirão a Babilônia religiosa, o papado, com a cristandade, com as religiões, quem vai destruir para ficar uma religião só. Nessa metade da semana para cá, fica uma religião só, a religião do anticristo. E quem lidera agora a religião do anticristo? O falso profeta, erguendo a imagem da besta, e aí a gente vai falar mais sobre ela. Então, dentro desse contexto, o anticristo, ele começa o seu ministério influenciado pelo diabo, mas ainda o diabo está com uma outra missão. Ele não é onipresente, ele se multiplica na terra pelos demônios que o servem. Então, o corpo do diabo, já dizia a doutora Aníbal Pereira Reis no livro Diabo, o corpo do diabo se multiplica na terra através dos demônios. Então, quando a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, Pedro fala isso em 1 Pedro 5, parece-me que é o verso 7, ele não pode ficar aí em São Paulo, rodeando o pastor Lorival, e em Minas Gerais, o pastor Juvenal, e aqui em Feira, o pastor Evaldo, que ele não é onipresente, mas diz que o diabo, quando não vem, manda o secretário, né? Então, É isso que eu estava lembrando. o secretário dele é que faz o trabalho para multiplicar o corpo do diabo. Vamos colocar assim, o corpo do Na minha diabo. época pastor, na minha época de criança tinha um forró aí na Bahia, né? Sim. Eu nasci na Bahia, né? Eu era criança. O diabo, quando vem, manda o secretário, eu não vou nessa canoa porque não sou otário. É isso. É isso. Então, Mas aí o sobre a diabo religião do anticristo, no meu romance eu chamo de Babilônia restaurada. é isso mesmo. E aí, só para situar os irmãos, eu acho, irmão Almir, que a gente só vai ficar nessa lâmina, porque tem muito assunto aqui. Aí, o que é que vai acontecer nessa questão? O diabo está ocupado com outra tarefa, dificílima, mas ele estará. Ele não tem como estar trabalhando com o anticristo dentro do anticristo ainda. Então, nos primeiros 3 anos e meio, porque assim que a igreja for arrebatada, começa a batalha. Uma batalha no céu entre Miguel e os seus anjos, capítulo 12 de Apocalipse, e o diabo e seus anjos. Não é aquela batalha, o capítulo 12 ele não prospecta para o passado, ele projeta algo escatológico. O capítulo 12 não volta para o passado. Então, sendo assim, ali não registra a queda. Porque tem gente que pega o texto e diz: o diabo, quando caiu lá, Isaías 14, Ezequiel 28, o diabo levou a terça parte. Não, aquele texto ali não está falando da queda do diabo, está falando da queda do Lúcifer. Está falando da queda do anjo bom. E quem derrubou o anjo bom foi Deus, não foi Miguel. Miguel vai derrubar Satanás, mas não é a mesma pessoa. Não, eu estou falando de um anjo antes da queda, um querubim protetor antes da queda, e agora eu estou falando no capítulo 12 do diabo. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Aí esse dragão vai começar a batalha no início do arrebatamento da igreja. Parece, viu, irmão? Aqui eu vou usar uma axiologia. Eu vou usar uma axiologia. Viu, irmã Cristina? É uma axiologia. Eu digo assim: parece que Miguel, que é o arcanjo, está lá no grego, é utilizado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Aí ele diz: ouvida a voz do arcanjo. Parece que a voz do arcanjo, que é Miguel, que está definida ali, parece que a voz do arcanjo é dizendo: olha, dá uma arrumada ali, prepara os anjos ali ao redor, a batalha vai começar. Aí, antes da batalha começar, ele está mandando: pode passar. Aí a gente passa pelo primeiro céu, segundo céu, para chegar no terceiro com Cristo. Aí a gente passa a voz do arcanjo. Aí depois que a gente passa,
Aí agora o diabo vai ter essa batalha com Miguel e seus anjos, e nessa batalha encarniçada, eles só vão conseguir derrubar Satanás no meio da semana. Nesse ínterim na terra, o anticristo foi golpeado na guerra e aí morreu, porque está escrito que ele, cuja ferida mortal fora curada. Ferida mortal. Ele foi ferido mortalmente. E como é que ele é curado? Aí tem um encontro lá, é lindo esse encontro lá de capítulo 13 de Apocalipse, final do capítulo 12 para o capítulo 13. Aí mostra que o dragão se encontrando com a besta. Aí o diabo, quando é jogado na terra, ele vem e ele pega essa besta morta, entra nela, nesse filho da perdição, não como entrou em Judas pelo bocado, mas ele entra num anticristo morto, ele entra e ressuscita. Ele dá vida. Aí, na hora que esse anticristo levanta-se com o diabo, ele já se volta de Roma, ele sai de Roma, vai até Jerusalém, mata as duas testemunhas, que ficam com seus corpos expostos por 3 dias e meio, e aí ele começa a perseguição a Israel, rompe o pacto, ele está dentro do anticristo, rompe o pacto, e aí começa a tribulação, a grande tribulação. Quero explicar aqui rapidamente a expressão de Jesus. Quando, pois, a abominação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Entendo eu da seguinte maneira: 3 possibilidades palpáveis. Primeira delas é o anticristo saindo de Roma, cidade profana, para chegar a Jerusalém e pôr os seus pés na cidade santa. Quando, pois, a abominação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Aí, quando ele sai de Roma e entra em Jerusalém para governar em Jerusalém, a abominação da desolação entrou no lugar santo. 2. O falso profeta pegar, construir a imagem da besta, fazer a imagem da besta falar e determinar que o número, o sinal e o nome da besta devem ser colocados na testa ou na mão direita e todos têm que se curvar à imagem da besta. Aí ele pega essa imagem profana, à semelhança de Antíoco Epifânio, que pegou a porca e colocou lá em 168 no Templo de Jerusalém, profanando, e os macabeus se revoltaram. Aqui ele vai pegar a imagem da besta falante e vai colocar dentro do templo de Deus. Vai colocar, não é em Jerusalém só, é pegar a imagem da besta e introduzir lá dentro no Santo dos Santos. Aí nós temos Jesus dizendo: quando a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Começa a grande tribulação. Terceiro, o próprio anticristo pegar um trono todo de ouro, botar dentro do templo e ir lá se sentar para que todos o adorem. Aí Paulo diz: ele se assentará no templo de Deus. Templo de Deus tem nada a ver com igreja, que igreja não tem templo. As igrejas não têm templo, é o templo de Jerusalém. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, de sorte que se levantará contra tudo que se chama Deus ou vira objeto de culto. Aí, 3 possibilidades: a saída do anticristo de Roma para Jerusalém, a colocação da imagem da besta dentro do templo e o anticristo assentado no trono. Aí os judeus, aí o pacto é rompido, os judeus vão entender que não é o seu Cristo. 2 terços ficam do lado do anticristo, achando: não, ele é, mas Zacarias vai dizer que 1 terço não vai aceitar. Aí nós temos a perseguição aos judeus. Quem estiver no telhado, não desça. E aí Jesus manda: fujam, fujam, fujam. Aí eles fogem. Então, dentro desse sermão de Cristo, nós temos princípio de dores e grande tribulação. Irmão, se a gente entender assim, vai resolver muitas coisas. Primeiro, não tente achar a igreja no sermão escatológico de Jesus.
pelo menos dentro desse contexto aí, de 24 de 1 a 14, 24 de 15 a 29. Não está lá. A igreja, os aliancistas tentam achar, não vai achar. Isso vai resolver um monte de coisa, porque a gente não vai entender muitas coisas de modo diferente. Até as parábolas, parábola das 10 virgens, se quiser aplicar no sentido secundário à igreja, mas a parábola das 10 virgens, as virgens não é a noiva, as virgens tem a ver com Israel. Uma parte entra para o milênio, outra parte não. E outras coisas tantas. Por exemplo, e aí eu brigo com muita gente, quando Jesus disse: estarão dois numa cama, um será levado, outro será tirado, estarão dois moinho no moinho, um será levado. Alguém pegar esse texto para falar de arrebatamento, quando esse texto está falando de juízo. O levado é o incrédulo e o deixado é o crente. No arrebatamento, o levado é o crente e o deixado é o incrédulo. Mas nessa parte, isso aí depois a gente aprofunda. Mas só essa lâmina de slide eu já gastei o tempo de abrir para os irmãos. Então, depois, a gente, como diz o irmão Elias, não tem pressa, tem muita coisa maravilhosa nesses slides para a gente discutir. Então, só essas duas bases aí já deu para a gente falar um bocado de coisa e poder responder ou ouvir alguns questionamentos. Então, eu paro por aqui. Ok. O primeiro que levantou a mão, o pastor Ulisses já levantou primeiro e falou: estou aqui, quando começar, eu já quero falar. Então, pastor Ulisses, e depois a irmã Cristina, e depois o primo. Pastor Ulisses. Nós estamos sem ouvi-lo. Sem ouvi-lo, pastor. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não estamos ouvindo ainda, pastor. Não. O senhor passa para a Tá irmã sentindo? Cristina, irmão Elias, depois ele É, vai enquanto ajudando nós. ele se acerta lá, irmã Cristina. Bom, não é bem, não é nenhuma pergunta, E nada, mas agora? Agora, Agora então, já estão me tá. ouvindo? Beleza. Beleza. Tá sim, bom, pode ir lá, pastor. beleza. Perdão, irmã. Então Deixa que era o ele fone, volta. alguma coisa com ele. Ô, pastor, ótima aula, como sempre, né? Muito, muito bom. Bom rever assuntos, né, daquilo que a gente já crê. Mas eu gostaria, pastor, lá no início da sua preleção, o senhor falou do novo céu e a nova terra, né? Ou seja, tudo está culminando para isto, né? Ou seja, Deus, o propósito dele é ter um novo céu e uma nova terra, né, para os seres humanos habitar, como era como o plano original de Adão e Eva. Só responde se sim ou não, aí eu complemento a pergunta. A Terra ela já começa a ganhar uma nova vida. A gente chama assim, a regeneração não é só para o salvo. A regeneração, o novo nascimento também haverá para a Terra. A Terra também vai passar por um novo nascimento. E começa com esses 21 juízos de Apocalipse, 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, não só para punir a besta e os que habitam na terra, mas também para preparar a terra para a regeneração. Por isso que Cristo, em 19:28, chama de regeneração. Aí nós temos, vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem assentar no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então você tem, já iniciando uma terra do milênio parecida com a terra do Éden, parecida. Aí, quando a gente chega na nova terra e nos novos céus, primeiro e segundo, com a nossa habitação futura na nova terra, dentro de uma nova Jerusalém que desce para aqui, aí nós temos, sim, eu digo que sim, o que o senhor colocou, nós teremos aí da regeneração milenar a redenção completa de todo o universo. Certo. Agora, então, aí vai a minha pergunta, né, também. O objetivo desse novo céu e nova terra, então, podemos dizer que é para
humanidade. Agora, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o corpo, né? Para se habitar nesse novo céu e nova terra. Se ele seria semelhante ao de Adão quando foi criado, antes da queda. Nós já demos um estudo aqui que foi muito interessante, e foram os 8 fenômenos do corpo, né? E claro que o corpo nosso futuro, que até o dia Adão também estará lá conosco, nós todos acreditamos que Adão é um salvo, junto com Eva, o ímpio é o Caim. Então, nós teremos um corpo melhor do que o de Adão, porque será um corpo glorificado. Toda a humanidade estará glorificada. É diferente do corpo de Adão antes da queda, que não era glorificado. Então, nós teremos um corpo glorioso, maravilhoso, e sim, nós estaremos. O céu que está lá em cima, que a gente morre e vai para lá, até canta, o céu onde vou para sempre morar. Não, não, não. Não é para sempre, não. Esse céu que está lá em cima, que a gente morre e o espírito vai para lá, a gente não entra na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a gente não vai viver. Espírito não anda em ruas de ouro, calçamento de ouro, nem muro, nem nada. Nós estaremos nas Monet Monai, né, irmão? Nas pousadas. Agora, o destino eterno do homem nunca foi o céu. O destino eterno do homem é a terra. Pedro atesta isso muito bem quando ele diz: Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Claro que esses novos céus não são habitação, porque ele não está falando do terceiro, porque o terceiro o pecado não entrou. Quando Jesus fala em criar novos céus e nova terra, o primeiro e o segundo, o que o pecado tocou vai ser renovado. Então Deus vai regenerar também. Então vamos ter novos céus, primeiro e segundo. E a nova terra é o lugar onde a gente vai viver para sempre, porque diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele para sempre. Os testemunhos de Jeová acertaram? Foi, pastor Evaldo? Quase acertaram, porque eles falaram desse que vai herdar esta terra, vai herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Uma coisa é pastor Juvenal colocar: vende-se esta casa. E outra coisa é ele colocar: vende-se a casa. A casa não é esta casa. Esta terra vai ser queimada, mas Deus vai criar nova terra. E, claro, tem uma cidade-céu que vai descer de lá para cá. Foi a cidade que Jesus preparar, mas não para a gente morar para sempre lá. Por isso que ela está vazia. Ela vai ser inaugurada na nova terra. Deus vai pegar a fita lá e cortar, porque não dá para ter a igreja tá metade aqui, metade não, uma parte menor aqui e a outra que morreu desde o primeiro século está lá, e ainda os crentes do Antigo Testamento. Não pode. A gente não pode inaugurar uma nova Jerusalém faltando gente, se a gente não está lá. Então a inauguração da nova Jerusalém vai ser na nova terra. Aí todos com corpos glorificados, podendo pisar nas ruas de ouro, comer do fruto da árvore da vida, e não me perguntem para onde essa comida vai, que eu não sei, mas a gente vai andar por aí. Aí, Professor, irmão, é isso aí, irmão. como é a minha pergunta, é, o senhor é um homem que não esquece de nada, eu tenho certeza que o senhor já lembrou, eu acho que eu já fiz a mesma pergunta, né, uma colocação, quando o senhor deu essa aula, falando do nosso corpo. Logicamente, há alguma possibilidade daqueles que estiverem em corpo humano já transformados, né, para viver 1000 anos, né? Aqueles que estiverem vivos no final do milênio, tem alguma possibilidade deles entrarem com o mesmo corpo para a eternidade futura? Não. Eles, para entrar no milênio, eles vão receber uma transformação parcial, diferente da transformação que nós vamos admitir que nós sejamos a geração do arrebatamento. Se formos, vamos admitir todos nós vivos, porque os mortos vão ser ressuscitados. São 2 tipos de transformações. Os mortos vão ser corpos corruptíveis revestidos da incorruptibilidade.
e os vivos, corpos mortais revestidos da imortalidade. É diferente. É o que eu chamo de morte e vida, essa é a turma da ressurreição, e vida, a turma da absorção, porque o mortal vai ser absorvido pela vida. Então, no arrebatamento, quem é que vai ser transformado com vida? Os vivos. Essa transformação pega o corpo de Ulisses atômico e transforma num corpo inatômico. Completa. Transformação na hora do arrebatamento, nossa, completa. Porém, os que vão entrar no milênio vão receber uma transformação incompleta, porque eles estarão com vida, mas só que o corpo deles é atômico e vai continuar atômico, porém com a potencialidade maior. O indivíduo com 700 anos vai ter potência para se relacionar e gerar filhos. Ele entra, o irmão pastor Juvenal, se tivesse naquela época, entrava com 70 anos, mas tem que viver 1070. Então ele precisa de uma transformação atômica para ele poder. Só que esse corpo que vai receber essa transformação parcial, quando terminar o milênio, que vai dar o salto, essa turma vai sair para o estado eterno. Nessa saída para o estado eterno, eles vão receber a transformação de corpos atômicos potentes para corpos inatômicos plenos. Aí vão receber a mesma transformação que a igreja que nós recebemos quando o arrebatamento aconteceu. Aí vem a transformação idêntica, porque os crentes do milênio, quem entrar no milênio, não morre mais. Os crentes não morrem. E os que se converterem no milênio também não morrem, porque se morresse tinha que participar da segunda ressurreição, só que a segunda ressurreição é para vergonha e desprezo eterno, não pode. Então a primeira ressurreição fecha o ciclo na entrada no milênio. Ela fecha o ciclo. Aí não pode. Eles vão. Aí, já que eles não podem morrer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu conosco na hora do arrebatamento. A transformação total. Porque a parcial é para eles entrarem e constituírem família, e se já tem família, prosseguirem com suas famílias e prosseguirem, porque isso a escatologia chama de núcleo do milênio. Os judeus e os gentios que vão entrar vivos no milênio. Os mártires da tribulação, os crentes do Antigo Testamento e os crentes da igreja que morreram, eles vão passar por uma ressurreição. Paulo diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porém, a transformação dos corpos, dos que estão vivos, é diferente. Da igreja total, do milênio parcial, e esses mesmo, não só esses que entraram no milênio, mas também os que se converteram no milênio até o final, vão passar por uma transformação final, que é a do corpo atômico para o inatômico. O mortal sendo absorvido pela vida. É isso, irmão. Correto. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, esses do milênio, né, os que se converterem, ou que já são convertidos, o corpo deles não vai ser semelhante ao corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado. É um corpo melhorado, vamos dizer assim. É isso? Entendi correto? Porque vai receber uma transformação e o corpo de Adão não recebeu. Ok. Ok. Tá bom, era só isso mesmo. Muito obrigado, pastor. Rapidinho, eu tenho a minha pergunta, mas eu vou deixar para depois, senão vai complicar. Irmã Cristina, por favor. Não é nenhuma pergunta, que falou do Príncipe que há de vir, né? Alguém conhece esse livro aqui? O Príncipe que há de vir, de Sir Robert Anderson. Irmã, se irmãos não tiverem e quiserem, eu tenho ele até em PDF. Esse rapaz, eu tenho em PDF. Esse Sir Robert Anderson, esse é fantástico. Esse homem é um gigante. É fantástico esse livro. Ele é excepcional. Esse homem tem um conhecimento tremendo, viu? Tinha, né? Que ele faleceu em É o Sir Robert Anderson. Sir Robert Anderson. É o Príncipe Vindouro, o livro. O Príncipe que há de vir. Se alguém quiser, eu passo o link, tem PDF, vocês baixam. É maravilhoso. São 359 páginas, mas olha, vale a pena cada sílaba lá escrita. Pode passar, irmã, botar lá no grupo, viu? Quem quiser, depois passam, né? Eu passo no grupo, lá vocês baixam, tá bom? Isso, eu vou passar o link
do site onde está. E é um site, não é pirata, nada. Pode ficar tranquilo, foi traduzido com autorização, pode copiar, tá? Só Esse isso. livro ainda tem? Esse livro ainda tem, irmã, que pode Ele ser está em comprado? inglês. Ele é em inglês. The Ah, Coming Soul, entendi. ele está em inglês. E é o que Entendi. eu tenho, a tradução. Eu tenho não, né? O Agora site. no link, irmã Cristina, tá em inglês? Não, 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 está em português. Português. É porque Português. eu tenho ele aqui, eu já baixei e tá em português. Ah, é em português. Quem quiser, depois eu vou disponibilizar tá, viu? Tá bom? Só isso que eu queria. Obrigada. Obrigado. Primo, Tá bom. Antes da minha pergunta, ó, pastor Evaldo, eu queria voltar aí na colocação feita pelo pastor Ulisses sobre o nosso novo corpo. Eu não entendi bem aí a questão de recebermos um corpo melhor do que o corpo de Adão. O corpo de Adão não era perfeito, e qual seria essa melhora? Eu não consegui realmente aí entender bem isso, não. Melhor, irmão Almir, por quê? Porque apesar de ser perfeito o corpo de Adão, ele estava sujeito à morte se desobedecesse. Ele foi punido com a morte. O pecado entrou e veio a natureza velha. Claro, se ele não peca, ele continuaria. Mas em pecando, ele acaba morrendo. O que eu estou querendo dizer é que não tem mais, vou colocar assim para os irmãos entenderem bem. O corpo, só uma comparação. Os anjos e Adão. Deus criou dois seres morais, os anjos e depois os homens, o homem. Os anjos foram criados com uma justiça emprestada, quando foram criados. Uma justiça que é uma equidade emprestada. A partir do momento em que um grupo cai e o outro não cai, com a desobediência, com a originação do pecado, vamos colocar aqui, quando eles originam o pecado, lá, quando o pecado se origina neles, porque Deus não é o autor do mal, mas ele cria seres morais que, consequentemente, o mal, ele se origina em Satanás. O mal não é uma criação, o mal é uma originação, né? Ele se originou. Perfeito eras em teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. É isso que Deus fala. Então, a partir dali, quando o mal se origina no Satanás lá, e nos anjos maus, mas no Satanás e anjos maus, aí os anjos bons foram confirmados na equidade, eles perdem a justiça emprestada e eles ganham a justiça própria. Os anjos bons, eles adquirem a justiça própria devido a eles terem vencido a tentação. Entendeu? Não vou botar vencido a tentação, porque não tinha nem tentação em relação, mas diante da questão do mal surgir. Então, os anjos foram confirmados na equidade, os bons, Miguel, Gabriel e os outros, e os anjos que caíram perderam, todos dois perderam a justiça que Deus emprestou. Só que os anjos bons perderam a justiça emprestada e adquiriram a justiça própria. Eles são batalhão, eles não são raça. E os anjos maus, eles perderam a justiça emprestada e foram confirmados na iniquidade. Daí não tem salvação para eles, né? Eles foram confirmados na iniquidade. Quando Deus vem criar o homem, faz a mesma coisa. Deus empresta a Adão uma justiça. Empresta. Só que quando eles caem, enganados, no caso, quando o homem cai, ele perde a justiça emprestada, mas ele não adquiriu nenhuma justiça.
Os anjos bons adquiriram, eles não adquiriram. Então todo mundo caiu. Caiu todo mundo. Aí vem Deus, na sua infinita misericórdia, e ele faz com que aqueles que irão crer, ele faz com que esses não é adquirir, eles todos os homens foram confirmados na iniquidade. Aí vem Jesus e justifica o salvo. E ele imputa no eleito, ele imputa a justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo foi imputada em nós. E essa justiça de Cristo imputada em nós é que nos torna justificados, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Então, nós somos justificados, então temos essa equidade. Diante disso, os anjos confirmados na equidade, os bons, iniquidade, os maus, e os pecadores remidos, confirmados na equidade, pela equidade de Cristo. Diante disso, irmão Elias, irmão Almi, nós não teremos um corpo futuro que tenha mais essa possibilidade de cair, possibilidade de pecar. Adão, com o corpo dele, lá no Éden, tinha essa possibilidade de ter o seu corpo afetado pelo pecado. Só que o corpo da eternidade não tem, então não vai ser igual ao de Adão, porque vai ser um corpo glorificado, que vai poder dizer assim, Adão não podia dizer, Deus podia vir Deus poderia vir do terceiro céu, todo cair da tarde, hein, pastor Juvenal, e conversar com o homem. Mas o homem, Adão e Eva, não poderiam sair da terra e ir até o terceiro céu. E aí, se eu quiser com o irmão Elias, irmão Lorival, pastor Lorival e pastor Juvenal, vamos dar um pulinho ali no céu? A gente pode sair da terra e voar e chegar lá no céu, dar uma visitada lá e depois voltar para a terra. Adão não podia fazer isso. Então, nosso corpo, Jesus rompeu a lei da gravidade, Jesus atravessou paredes. A gente pode desaparecer da terra e chegar no céu, ou pode subir gradativamente para lá. Então, o corpo nosso não tem como ele ser igual ao corpo do Adão antes do pecado. Uhum. E até Pastor, Adão e Eva com o corpo dele, o corpo deles antes do pecado poderia se relacionar sexualmente, porque tinha óvulo, tinha espermatozoide, mas o corpo nosso não vai ter, seremos assexuados, ou zero. seja, nós não nos casaremos nem nos daremos em casamento. Então, esses elementos, Jesus até falou, na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, também na transformação. Então, não tem como, irmão Almir, haver essa equiparação, Ô, entendeu? irmão Elias, eu não consegui levantar a mão aqui. Deixa eu pôr um pouquinho pôr a minha colher aí nessa sopa gostosa, Permite, nessa que o sopa pastor Lorival saborosa. está esperando ali. Ah, então depois você me dá a Então, É, chance aí. deixa eu eu só, faço, pastor. deixa eu só concluir. Eu não sei se vai ser dentro do mesmo assunto. A minha pergunta eu não fiz ainda, mas Ah, certo. eu estava pensando realmente sobre essa possibilidade, né, possibilidade do pecado. Realmente eu pensei nisso quando o pastor Evaldo falou pela primeira vez, mas de fato agora houve o complemento aí, né, daquilo que foi mencionado lá. Então, eu estou satisfeito com a explicação. Agora, se os irmãos querem fazer a pergunta dentro do mesmo contexto, se for diferente, aí eu posso formular a minha, que eu não formulei ainda. Eu estou na do Tá bom, então. Ulisses. Tá legal. Pastor Lorival, é no mesmo contexto? Fique à vontade. Lorival, Só acrescentar que Satanás teve mais uma incorporação aí, né? Além tá. de Judas e o anticristo lá, que foi a serpente, né, no jardim, creio eu.
E com relação ao que o Almir colocou, baseado na questão que o pastor Ulisses trouxe, né? Ah, eu acho que tem alguém com o microfone aberto e está dando um eco. É, Não sou eu. Deve ser eu. Aí, obrigado. Então, no caso, não nós, né, que teremos esse corpo melhorado, mas o povo de Israel que vai entrar com o corpo terreno. Nós estaremos com o corpo glorificado, que é infinitamente melhor, incomparável, né, com relação a qualquer situação de corpo terreno. Então, o corpo glorificado é, é semelhante aos anjos, né? É só isso que eu queria colocar no assunto. Pastor Evaldo, a escatom não é para qualquer um. Viu? O pastor Dorival já, opa, tem mais um aí, né? Não é Já fácil não, né? botou mais um aí, né? Botou o animal. Mas quando eu É, falei de duas de possuir, eu estava falando mais do ser humano. Não estava falando da serpente, não. Mas é isso mesmo, irmão, pastor Lorival. Quando é que eles vão chegar? É Israel que o senhor falou e os gentios que entrarão, que são as ovelhas, né? Que entrarão vivos também. Mas o que nós queremos dizer assim, a equivalência de corpo para tornarmos iguais na glorificação na transformação é só no final do milênio que eles vão se igualar a nós na glorificação. Mas no milênio eles ainda terão um corpo, vamos colocar, sexuado, né? E não assexuado. E aí eles vão comer, eles vão ir ao banheiro, eles vão ter atividades, porque ainda estão transformados, mas parcialmente, né? E é isso. Nesse assunto, um dos capítulos que eu mais aprecio é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, né? Onde Paulo faz distinção do corpo celeste e o corpo terrestre, os corpos de animais e tal, né? Então, realmente é uma revelação muito especial quando a gente quer entender essa matéria aí. depois eu vou ver com calma, porque essa parte de comida é a parte que eu queria perguntar, mas depois eu vejo pastor Daniel, irmão Daniel e depois o pastor Juvenal, tá bom? Então, irmão Daniel, por favor. Se o pastor Juvenal quiser falar primeiro, fique à vontade, pastor. Ô, irmão Daniel, pode continuar, tranquilo. Não estamos ouvindo. Oi, pastor Evaldo. Está ouvindo agora? Estamos. Agora eu estou ouvindo. Agora não sei os outros. Tá. Quando fala sobre a questão do corpo, nós temos lá, como o pastor Lorival disse, em Romanos, 1 Coríntios 15, vai falar sobre toda aquela questão do corpo. Porém, como que fica a questão do corpo em Romanos, capítulo 5? O primeiro Adão, Adão. O segundo Adão é Jesus. Como fica, nesse caso, a questão da transformação do corpo? O capítulo 5, irmão Daniel, ele está falando, ele está tratando da entrada do pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a Isso. morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí ele vai fazendo um paralelo, não tão equivalente, mas vai fazendo um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando que com ofensa veio o pecado sobre todos e tal. Ele vai fazendo esse paralelo. Ele não trabalha, em 1 Coríntios 15 trabalha,
Mas Romanos 5, de 12 a 21, não está trabalhando a questão do corpo, da transformação do corpo. Ele está colocando a justificação, porque ele está trabalhando desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele está trabalhando a justificação pela fé, tanto que ele começa o capítulo 5, verso 1, com justificados pela fé, temos paz com Deus e tal. Então, ele vai trabalhando a justificação, a redenção espiritual. Mas a questão do corpo aí, você vai dizer assim, a questão do corpo, o corpo de Cristo e o corpo de Adão, o corpo de Cristo era um corpo, mais uma vez, o corpo de Cristo ele não era um corpo igual ao nosso. Entenda, eu não estou trabalhando gnosticismo aqui, não. Eu estou falando que o corpo Não, de Cristo ele não era perfeito. igual ao nosso, porque o corpo de Cristo era sem pecado. E o corpo, Certo. o corpo nosso é com pecado. Então, o capítulo 8 fala sobre isso. Corpo em semelhança da carne do pecado. No pecado, condenou o pecado pela carne dele. Então, no corpo dele, ele viveu 33 anos e 6 meses. Adão viveu 930. Né? Viveu muito, muito, muito mais. Porém, um corpo potente. Mas mesmo com o pecado, o corpo de Adão era potente. Adão não teve infância. Adão não ficou 9 meses no ventre da mãe. Adão foi criado Exato. já adulto, né? E Adão, ele, com o pecado o corrompendo, o arruinando, o depravando, ele tornou-se um homem caído. Porém, ao que tudo indica, Deus providenciou redenção para Adão também, quando matou aquele animal, já mostrando, e Adão ensinou a Caim e Abel até o culto, né? Que eles cultuavam, só que Abel de forma correta e Caim foi de forma errada. Mas o corpo de Adão será um corpo igual ao de Cristo, quando ele. Aí, Adão está na mesma base de Filipenses 3, 20 e 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme de Jesus Cristo. Adão também terá um corpo idêntico. Todos nós teremos os corpos idênticos ao do Senhor Jesus Cristo. Aí teremos corpos semelhantes. Mas só que o corpo de Cristo, sem pecado, tomou todo o nosso pecado e a partir daí nós fomos. Ele morreu. Por isso que ele morreu. Cristo só Eu morreu. gostaria, perdão. Sim, pode falar. Não, naquela parte, Jesus, ele não nasceu do pecado, do ato sexual. Adão também não nasceu no ato sexual. E essa comparação dos corpos. Aí, quando o É, pastor falou de Adão, aí só um adendo da diferença. Adão se tornou, nasceu, foi criado sem pecado e foi o único homem do mundo que se tornou pecador por haver pecado. Todos os outros são pecadores porque nascem porque pecadores. nasceram pecadores. E Cristo é o único homem do mundo que se tornou pecado por nós. Ele não se tornou pecador, mas ele se tornou pecado por nós. Ele foi Tá? feito aquele que não conheceu o pecado. Coríntios fala isso, né? Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Eu vi Adão pecado se também. tornou pecador e passou hereditariamente o pecado a todos nós. E Cristo se tornou pecado e tirou o nosso pecado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É teologia. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Juvenal. Então, aí, se eu pudesse contribuir aí com a explicação do pastor Evaldo sobre a diferença entre Adão e os arrebatados, os que vão ser arrebatados. Então, a questão aí, para mim, é a questão de limitações, né? Adão era limitado, como nós somos limitados, né? E após o arrebatamento, com o corpo, o significado de glorificado, para mim, é sem limitações. Como diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós vamos ser um corpo glorificado, é um corpo semelhante ao de Cristo, que Adão não tinha. Então, essa é, para mim, a diferença de limitação. Aí nós vamos ter limitação. Quais são as limitações nossas hoje e a de Adão? Limitação de tempo, de espaço, né? Perfeito, Na perfeito, eternidade, irmão. tanto começando pelo milênio, a igreja não será limitada em tempo e espaço, né? Eu Perfeito, irmão, é isso aí. acredito que a igreja não precisará pegar um avião para ir adorar Jesus no milênio, certo? Eu acredito que, ó, num, num estalar de dedo, né, estaremos lá em Jerusalém. Agora, os que entrarem, é, é, os que se converterem no milênio, né, na tribulação, vai precisar de avião para ir adorar Jesus em Jerusalém, né, como diz Malaquias, que a nação que não for, não vai chover na terra dele, vai ser castigada, porque todas as nações que sobrarem vão participar do milênio. E aí, uma vez, uma pessoa em Jardim Santo Antônio, quando eu pastoreava lá em Jardim Santo Antônio, alguém saiu da igreja porque eu disse que no milênio ia ter avião para locomover, para locomoção das pessoas para Nova Jerusalém, né? Ele saiu da igreja, né? Aí, mas é só os que não tiverem corpos glorificados, né? Essa é a diferença entre Adão e e a igreja. Os outros Ô, pastor seguirão. Agora, Juvenal, pastor vai Juvenal, ser, vai ser- Oi. e o seu pensamento em relação ao corpo de Adão com aqueles que estiverem ainda em corpo no milênio, e quando Mas aí terminar o milênio? o pastor Ulisses, mas aí o pastor Evaldo já explicou. Não, Depois eu pensei do. que você ia dar Para uma entrar, explicação também para contribuir. para entrar no milênio, Não, aí não, sim. depois. Oh, depois Depois do do milênio. milênio, para entrar na eternidade, aí sim. Adão, né, vai. Peraí, não confundi. Para mim, não sei se foi isso que o pastor Evaldo explicou, mas para mim, haverá a primeira ressurreição tem duas fases: a ressurreição para o arrebatamento e a ressurreição dos santos do Velho Testamento, certo? Os santos do Velho Testamento, que inclui Adão, ressuscitarão, como 1 Coríntios 15, com o corpo glorificado, o mortal sendo absolvido pela imortalidade, certo? Aí sim terá corpos. O próprio Adão, como o pastor Evaldo explicou aí, o próprio Adão terá corpo glorificado depois. Certo, mas Mas não, no mas talvez arrebatamento, não. Ei, pastor, Ah, talvez você não entendeu a minha pergunta. ah, A minha pergunta você deu a explicação entre Adão e a igreja. ah, Tá, legal. E os salvos que vão estar no milênio. Por ah, exemplo, terminou a tribulação, vai entrar só certo, salvo no milênio, correto? certo. Correto. Aí, quando chegar no final do milênio, como que vai ser a transformação desses corpos? De quem está vivo é Ah, salvo no milênio. é salvo no milênio, né? Isso aí o pastor Evaldo não explicou, não, mas eu creio que para a eternidade haverá, porque não é figura de linguagem dizer que hoje nós pregamos o Evangelho da Graça, na tribulação pregaremos, os da tribulação, os 144 mil pregará o Evangelho do Reino, e no Reino pregará o Evangelho eterno. Então, esses que se converterem por meio do Evangelho eterno, é claro que vai ter que receber um corpo glorificado, porque na eternidade, na Nova Jerusalém, só habita corpos glorificados. Não sei se respondi. É isso aí, pastor Evaldo. Eu expliquei também, é só porque Você depois explicou era isso, muita coisa, mas, é muita coisa para guardar. mas depois os irmãos, quando forem assistir, vão verificar. Mas
Tá bem Aham. conjugado aí. Mas é E isso mesmo, é isso que eu estou muito falando, bom, que eu resumi aqui. muito boa explicação também. Irmão Almir parece que quer. Pode fazer a pergunta, irmão Almir. Eu vou ser mais Agora ele sintético. vai fazer a pergunta dele. Vai lá, primo. Sem som, primo. Sem som. A Sem voz, som, primo. sem som. Sem som. Coupe, realmente, eu preciso fazer a minha pergunta, porque nós ainda estamos na pergunta do pastor Ulisses, né? A pergunta dele tomou aí uma repercussão grande, né? É, Mas, enfim, o pastor Evaldo falou sobre a morte do anticristo e que Satanás Isso. vai entrar nele e vai dar vida, vai ressuscitá-lo. Então, minha pergunta é: Satanás, ele tem o poder de dar vida? Não é bem uma ressurreição. O anticristo é interessante. O anticristo, a gente fala assim, nós não vamos provar a morte, né? Mas lá na Batalha do Armagedon, em Apocalipse 19, de 11 a 21, é dito que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de vivos, fogo. né? Uhum. Então, eles vão ter uma transformação adaptável ao. É. Mas quando a gente fala do anticristo, não é Satanás dando uma ordem para ressuscitar o anticristo, é ele entrando no anticristo. O Satanás é um espírito, né? Então ele vai entrar no anticristo e ele vai voltar à vida, entendeu? E Eu acredito, vai ser de tal maneira que o povo vai dizer, é dito assim no capítulo 13, que eles ficarão tão admirados a ponto de dizer quem é semelhante à semelhante besta. à besta. Quando Pastor dizer Evaldo, assim, quem é, só ah, fechando, o senhor, eu hum, passo para o senhor, quando dizer quem é semelhante à besta, porque ele diz, cuja ferida mortal fora curada, então quando o diabo entrar nele e ele voltar à vida, não é uma ressurreição como a de Deus em si, mas ele voltando à vida por Satanás entrar nele, vai uhum, ser o diabo encarnado. Então, esse diabo encarnado, o povo vai dizer assim, irmão Almir, aquele impostor de 2000 anos, pegar a mesma mentira lá dos judeus do capítulo 28 de Mateus e dizer assim, ele, roubaram o corpo dele e disseram que ele ressuscitou. uhum, Mas aqui a gente está vendo, ele ressuscitou mesmo. Então é uma ilusão de ótica, porque não é uma ressurreição uhum, sobrenatural divina, mas é um vir à vida por meio dessa. Quando ele é lançado na terra por Miguel e seus anjos, ele vem e entra no anticristo e dá vida a ele. Por isso que diz o homem cuja ferida, a besta cuja ferida mortal foi curada. Isso é voltar à vida. Então, não é uma ressurreição, porque ele vai passar por uma transformação, porque quando ele entrar vivo, eles são os únicos habitantes do Lago de Fogo que vão entrar vivos, mas não vai ser uhum, para o corpo se dissolver. Eles vão ter uma uhum. transformação adaptável também. É. Mas É só isso que eu posso dizer, não posso ir além disso, viu, irmão? Então, mas quando fala, por Mas exemplo, aí, de eu ferida acredito, mortal, ele realmente morreu? essa ferida, eu acredito, o irmão Almir, Hum, eu acredito não numa ressurreição, mas num simulacro de cura. Porque em 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2,9 diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmão, o pastor Evaldo mencionou aí ilusão de óptica, certo? Então, ele aparecerá ferido mortalmente, não significa que ele morreu. Ele exato, foi ferido mortalmente, exatamente, isso que que eu não indica que mencionei. foi fatal, certo? Aí, como ele foi ferido mortalmente e ele faz milagres de mentira, que é resumido aí na palavra do pastor Evaldo sobre ilusão de óptica, eu acredito em ilusão de óptica, muita ilusão de óptica nos sinais e milagres realizados pelo anticristo, né? Então,
pela ilusão de óptica, ele aparece ferido mortalmente e curado. Aí o povo cairá os queixos e dirá: não há ninguém senão a besta. Eu estou indo É, nessa e- linha aí, estou indo nessa linha aí da é, não morte efetiva dele. é. Todo um simulacro, toda Uhum. uma ilusão de Agora, óptica. assim, quando você tem o próprio diabo entrando nele, ele vai ganhar vida. Não tem como ele não ganhar vida se o espírito entra nele, né? Por isso que a Bíblia diz ferida mortal curar. Porque quando se diz ferida mortal, é morte. Não tem É, como você ter uma ferida letal e não ser uma morte. Tá entendendo? é, Agora, Deus, eu creio assim, pastor Juvenal e irmão meu, Deus vai, porque assim, Deus permitirá, uhum. porque tudo é dentro do controle de Deus, né? É dentro do No, controle no de meu romance, no meu romance, no meu romance eu coloco que o anticristo sofreu um atentado. No meu romance, eu coloco Não, que o anticristo é sofreu um ficção, atentado e é nesse ficção, atentado ele ficou, mas na minha é ficção, mas isso pode ser, esse levantado que o senhor coloca, isso é, pode ser, pode ocorrer. Vai ter a guerra e ele ó, pode o sofrer Papa um atentado na guerra. o Papa sofreu atentado, Isso, o presidente Trump sofreu um atentado, né? isso, sofrer O um presidente atentado, sem então problema. eu coloco como ele sofreu um atentado e foi ferido de morte. Só que Exato. ele fez um milagre e apareceu curado. E o povo, Ou, o povo aplaudiu. e não diz assim, nem diz que foi ele que fez o milagre, né? Nem diz, No eu não caso, coloquei assim, assim, não. Apareceu curado de a, repente. a eficácia de 2 Tessalonicenses 2 não é para a Uhum. cura dele. A Sei. eficácia é para a cura que vai ser. Porque assim, eu digo assim, olhando para o Apocalipse, nós não vemos o anticristo fazer milagre nenhum. Quem faz os Uhum. milagres é o falso Falso profeta. profeta. Uhum. É ele que Pode ser faz. intervenção. O A cura anticristo pode não ser faz intervenção milagre. do falso profeta. Quando diz que ele é eficácia com todo poder e prodígio, porque diz que lá em Apocalipse 19 diz: e o falso profeta que fizera diante dele os sinais. Que ele faz os sinais porque ele opera como o Espírito Santo, é o Uhum. anti-espírito, né? Então, quem faz os milagres para glorificar a besta primeira, Uhum. o papel assim como o Espírito Santo glorifica Cristo, o falso Sei. profeta glorifica o anticristo. Então, Com certeza, é. quem é que faz descer fogo do céu é o anticristo? No, Não. Quem no meu faz romance, eu descer chamo o falso profeta de mentor religioso, é o mentor. alguma coisa assim. Então, Mas no atentado, lá no romance, ele sofre um atentado, a mídia cai em cima, mostrando que o anticristo sofreu um atentado. 5 minutos depois, a própria mídia fala: o homem viveu, o homem viveu, reviveu. Então aí o povo é, explode, Irmãos, irmãos, explode. eu vejo dois, o pastor Lorival, o primo não sei se está satisfeito com a resposta ou não, e a irmã Cristina, mas eu vejo que são 22h40. É, Então, o tempo se os vai. dois que levantaram a mão não se incomodarem, pastor Lorival e a irmã Cristina, nós retomamos o assunto na semana que vem, porque eu tenho as minhas perguntas que eu também não fiz, também não consegui fazer, e a e gente foram retoma. e só foram 2 lâminas de slide, ainda tem 10, né? Então, Então, eu ia fazer um já complemento gerou também. essas perguntas todas, que bom. Eu ia fazer Ô, um pastor complemento, Evaldo, mas deixa para a é próxima sinal que a semana. gente está aprendendo, né? É, Muito. E quando a gente não aprende, não tem pergunta. É, isso fala, aí. primo. Eu ia Fala, falar para primo. Não, eu você. ia fazer um complemento, mas deixa para a semana que vem. Eu ia, É melhor, porque a irmã eu Cristina ia pode ser também, irmã, semana que Eu vem? ia fazer só uma colocação para vocês pensarem, né? Eu só vou falar besteira, mas não sei. Mas olha, o espírito é vivo, o espírito está vivo. O espírito do demônio está vivo, o diabo está vivo. Quem morre é o anticristo.
Quem entra é o espírito vivo, que ele pega um corpo que estava morto. Qual o problema? Eu entendo assim, entendeu? Não tem problema nenhum. Um espírito, ainda mais o próprio diabo, ele pega um corpo, ele está vivo, o espírito é vivo. Só isso. É. Desculpa, não estou aguentando, tinha que falar. Semana que vem a gente Ok, comenta em tá bom, cima. tá bom. A gente comenta em cima, a gente recomeça com Isso, todas as irmão posições aí Elias, que vai. irmão Oi. Elias, isso é maravilhoso, Muito bom, porque a gente está aqui A dinâmica da sala de aula. conjecturando um monte de coisa maravilhosa. Então, na É. semana que vem, irmão Elias abre com essas questões e o irmão pastor Lorival segura aí a pergunta para a gente abre com essas questões. Depois disso, a gente entra nos slides e prossegue, mas a gente vai com o irmão Almir, com a irmã Cristina e com o pastor Lorival. Fica ótimo, viu? Sim. O Então, pastor pastor, Evaldo, ó, não podemos esquecer que o Elias tem uma pergunta. E não é de hoje que ele quer fazer essa pergunta. nossa, minha pergunta está E aqui, ó. vamos ter que Eu começar com marquei aqui, ele. eu não Eu acho que consigo a fazer. prioridade vai ter que ser dele. É. Essa É, pergunta é desde o início do eu já, escatom, viu? eu Sim, já Essa estou, pergunta eu dele. já estou preocupado com essa pergunta aqui, viu? É desde o início do escatom essa pergunta dele aí, tá bem uns 6 anos Ele atrás, tem, né? o irmão E Elias tem uma parte. semana para elaborar a pergunta. Não, a pergunta já está Verdade. elaborada há 6 anos atrás. É? Ô, Elias, coloca Bom, para ele já nós lá para a respondeu, gente já saber. foi, né? Coloca a Mas, pergunta pastor lá no Evaldo, Escatom para a gente meditar nela durante a semana. mas escuta, pastor Evaldo, às vezes a gente fala assim, não, outros irmãos entrarem ao vivo e participar. Mas imagine se a gente tiver 20 irmãos aqui, só vai ter pergunta, aí não vai ter muita pergunta. Vai ter que Eu ser acho que 10 10, minutos 12 de, tá 10 bom. minutos de Hã? exposição e 1h50 de É, pergunta. mas tá bom demais. Graças a Deus, uma bênção mais uma vez. Nossa oração de encerramento é o pastor Orival, por favor, vou pedir que ele nos despeça com oração. Tá bom, pastor? Mas antes eu vou deixar minha pergunta. Não é pergunta, não, é só. É bom, pode ser uma pergunta. Em Marcos 8:33, quando Jesus fala para Pedro: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Ali, Satanás estava incorporado em Pedro ou não? Mas, Não. Semana que vem, o pastor Evaldo responde. ok. E Pastor também só Orival. para mim, a ferida mortal do anticristo não deixou ele morto. A ferida era mortal, mas ele tinha um É. resquício de vida ainda que Satanás usou para incorporar ele ali. É nessa linha que eu Ok, vou. É. vamos orar então. Nossa. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos com os santos que o Senhor elegeu, escolheu e está mantendo como um testemunho da tua palavra, como um testemunho da obra de Cristo nestes tempos que nós vivemos. E te louvamos, ó Deus, por nos permitir ser estes atalaias e proclamadores da tua verdade. E nisto nós te agradecemos nas pessoas que têm trabalhado para que este instrumento funcione de uma forma tão satisfatória, até para nós mesmos, sim, que nos maravilhamos com as novidades, com as, os assuntos trazidos à tona, que muitos já até vimos, mas deixamos de lado, às vezes, e queremos, ó Pai, te agradecer, porque este trabalho nos mantém ativos e nos Amém. mantém vivos e espertos com relação a muitas coisas acontecendo neste mundo tão tenebroso que vivemos. Ajuda-nos a usar isto, Pai, para nossa defesa do Evangelho, ajuda-nos a proteger a, a tua igreja, Senhor, com uma fé sadia, com uma orientação ao nosso povo, que venha contribuir com uma fé que não
que não deixe dúvidas, mas que a nossa apologia, ó Deus, seja sempre baseada na verdade. Amém. Obrigado pela pessoa do pastor Evaldo, que é nosso mestre nesse assunto e tem nos ajudado a compreender cada vez melhor o tema da escatologia. Amém. E também, Pai, pedimos que o Senhor nos despeça em paz, assim, para nós termos uma boa noite de sono, um bom descanso e amanhã estarmos prontos para mais um dia na tua presença, para te servir, para a tua própria glória. Nós Amém. pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Muito Amém. obrigado. Boa noite, muito Boa obrigado. noite a Pastor todos. Evaldo, irmãos, Boa pastores. noite, Deus Muito abençoe. obrigado. Juvenal. Se Amém. Cristo não Boa voltar, noite, gente. Obrigado. estaremos Deus aqui. abençoe a Boa todos. noite, irmãos. Parabéns aí a todos Boa aí. noite, Foi irmãos. ótimo. Excelente Obrigado, noite. Deus abençoe. Amém. 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 Muito obrigado.